Boa noite, pessoal. Sou Gustavo Marçal, sou formado em Engenharia Civil, sou mestre e doutor em Geotecnia e atuo há 20 anos aí como engenheiro geotécnico. Eu escolhi trazer como tema aqui hoje, para essa aula inaugural, um tema aí que eu venho desenvolvendo em algumas pesquisas ao longo dos últimos anos, que é o tema sobre lavra de barragens. Mas antecedendo, eu gostaria aqui de, aproveitando todo esse universo de sustentabilidade, responsabilidade, de trazer o exemplo aqui da mina Flambeau. A mina Flambeau é um projeto aí da década de 70, onde as questões ambientais e socioeconômicas, elas sempre se sobressaíram aí em relação aí à questão econômica. Essa mina, ela teve um histórico de discussão aí com a sociedade. O projeto ficou congelado aí durante mais de uma década e finalmente na década de 80, no final da década de 80, se chegou a um consenso aí sobre o início de exploração da mina Flambeau. O que teve de mudança dos anos 70 para os anos 80 foi uma negociação entre os principais stakeholders aí, aonde foi possível aí chegar aí a contrapartidas aí que basicamente aí constam aí de bolsas estudantis, contratação de 70% da mão de obra local, centro de visitação durante aí as operações. A comunidade ela tinha permissão para poder acessar as operações. O local após a exploração aí seria transformado aí em trilhas de caminhada. Seria disponibilizada aí uma biblioteca na cidade local, ampliada. Seria feito todo um desenvolvimento para um parque turístico depois aí da operação, como foi comentado aqui anteriormente, o que vai se fazer com a região, qual vai ser a vocação da região ali após a implantação e descomissionamento aí do processo minerário. E também aí, a transferência aí de uma série de estruturas aí, de apoio. Então, aqui a gente tem aqui o local onde seria aí a implantação da mina. Vocês notem aí que era uma região, basicamente aí agrícola, e tem um rio aqui na região. Esse rio ele foi preponderante aqui, para o projeto ficar congelado, porque os riscos de contaminação eles eram muito grandes. Aqui a gente tem, em 96, o projeto começou em 91, e em 96 já é o final de operação. Todas as estruturas desenvolvidas, e um passivo aí para ser descomissionado. E aqui em 2002, a região onde foi implantado o projeto da mina Flambeau está já recuperado, e aqui a área já entregue aí, devolvida novamente para a comunidade. É claro, os processos de monitoramento e acompanhamento, talvez eles estejam aí vigentes aí até hoje. Esse é uma questão também fundamental. Então, voltando para o nosso caso agora aqui da lavra de barragens, depois dessa introdução, dessa breve introdução, a motivação para se pensar aí em lavra de barragens, ela vem aí do atendimento aí às legislações, para tentar minimizar impactos ambientais, o aproveitamento aí dos rejeitos, aproveitamento econômico. Esses materiais foram descartados no futuro, hoje eles podem vir a ser aproveitados novamente, porque anteriormente a gente aproveitava jazidas com alto teor de ferro, hoje as jazidas estão entre 35% e 55% de ferro, e algumas barragens elas têm rejeito aí, com média aí em torno de 42%, Então a lavra de barragens, ela ocorre aí, hoje ainda em baixa escala, ela tem um potencial para ser ampliada e o volume de produção vindo aí dos rejeitos, ele pode se somar aí às produções das mineradoras. E a gente também tem a possibilidade de agregar a questão econômica, também aí a questão aí de desativação dessas estruturas, dar uma finalidade definitiva aí para essas estruturas. Aqui um exemplo do que a gente tem aí, um exemplo bem sucedido de uma lavra com um aproveitamento aí de barragens. A gente tem aqui um exemplo aí da mineração Itaminas, onde tinha uma barragem que é utilizada para montante e depois, ao longo dos anos aí, essa barragem ela foi totalmente descomissionada e hoje essa área já está recuperada ou sendo aproveitada aí,
né, novamente aí para deposição de resíduos sólidos, por exemplo. Tá? O que a gente tem como desafio? Como principais desafios aí, a gente tem a dificuldade de se lavrar, é um material úmido, material com característica de lama, tá? Segurança, a gente tem que ter uma segurança durante a lavra. Hoje a gente não tem aí um referencial literário suficiente, né, para respaldar, né? Os projetos são projetos assim que eles têm que se reinventar, né? A gente tem pouquíssimos registros, né, históricos aí, diferente de um projeto novo, né, de uma barragem ou do empilhamento. Necessidade de testes prévios aí, né? Mas por outro lado, a gente tem aqui a questão dos custos, tá? Os custos da lavra, eles são inferiores à lavra convencional e ela é uma alternativa de fechamento ou de manejo definitivo, tá? Bom, outra questão fundamental é que se a gente olhar ao longo dos anos, a gente vê aqui que os acidentes com barragens eles vêm aumentando, tá? Esses dados que são compilados até 2018. Por que a gente tem esse aumento aqui? Paralelo aos investimentos, os investimentos na ampliação da mineração, nem sempre eles são investimentos aí que estão aí acoplados ao investimento para desenvolvimento de estruturas de contenção. Então o que acontecia? Sistemas precários eles iam sendo ampliados infinitamente até eles chegarem na condição precária de segurança. Esse gráfico aqui reflete basicamente isso, né? Você tem um aumento da produção e um aumento também aí dos incidentes com barragens. Seguindo aqui, por que a lavra ela consta aí de um desafio? Porque a gente tem o seguinte, para que a gente possa adentrar essas barragens, tá? O material numa condição de inconsistência, numa aparência de lama, ele é propício à ocorrência de pequenos acidentes, tá? Desmoronamentos, atolamentos, coisas desse tipo. Então, seguindo aqui, a gente tem aqui basicamente, o que a gente teria aqui de tecnologia para poder viabilizar a lavra? A gente teria aqui os métodos mais comuns aqui seriam aí o desmonte hidráulico, tá? Onde a gente teria aí, né, jatos de água aí fazendo o papel da lavra. A gente teria aqui também a dragagem, né, convencional com dragas de sucção, né? Ou aqui com dragas mecânicas, né, dependendo da condição. A gente teria aqui a recuperação mecanizada, que é quando você faz o adentramento aí da estrutura e faz a remoção aí com equipamentos comuns aí de terraplenagem. Nosso foco são essas barragens aí, barragens convencionais ou barragens constituídas aí de aterro hidráulicos, tá? Barragens para montante, jusante, tá? E as barragens convencionais. Qualquer tipo de barragem que tenha rejeito aí com potencial, né, de aproveitamento, ela pode ser objeto aí de lavra. Para que isso se viabilize, a gente tem aqui a condição de conhecer os teores e as massas depositadas nessas barragens. Então é possível sim, tá, fazer um histórico de reconstituição dessas barragens, seja por um inventário dentro da própria empresa de mineração ou por investigações diretas aí com recolhimento aí de amostragem, tá? Então, com isso a gente consegue montar de fato um modelo, tá? Como se fosse um modelo de uma jazida, tem uma jazida hipotética, tá? A partir daí a gente definir, né, pelos estratos aí, quais são as zonas de interesse, quais os teores que a gente iria praticar, tal qual a gente faz hoje para uma operação de lavra. E também, é claro, né, a gente ter aqui, né, um plano de lavra, onde a gente vai ter aqui as áreas de depósito temporário, né, aqui uma pilha aqui para você depositar os rejeitos antecedendo aí, por exemplo, o processamento, tá? E uma estrutura aqui parecida com a cava. A gente vai ver aqui algumas estruturas dessa aí em desenvolvimento, tá? Aqui, né, as geometrias, a gente tem que ter geometrias seguras, como eu comentei, né, para que não ocorra acidentes aí. Então a gente, só um minuto, voltando aqui. Então a gente tem aqui, tem que ter uma geometria, né, uma geometria padrão aí para a gente poder iniciar esse processo de lavra, né? A gente tem que ter geometria de bancada, isso tudo tem que estar ligado aí a uma certa estabilidade, tá? Então a gente tem que ter, da mesma forma com o desenvolvimento de um projeto, a gente tem que ter aí
Fatores de segurança adequados, ter aí uma gestão de risco responsável aí para que você não tenha um acidente, tá? Que possa ocasionar aí com, por exemplo, com perdas de vidas ou vidas mudadas. Hoje a gente tem desenvolvido aí algumas tecnologias que possibilitam a gente aí conhecer a característica desses rejeitos. Então a gente consegue hoje dividir, através de sondagens iniciais, aí, dividir esses rejeitos, entender o comportamento desses rejeitos. Então voltando aqui, né, para o nosso slide aqui, a gente teria aqui rejeitos, tá, que seriam muito finos e de difícil desaguamento, rejeitos intermediários, onde você conseguiria condicionar esse rejeito. Eu vou mostrar para vocês aqui, o foco aqui também é trabalhar esse condicionamento, mostrar que é possível condicionar esse rejeito antecedendo a lavra, e rejeitos aqui, né, nessa região C aqui, que não precisariam aqui de nada. Eles são rejeitos muito grossos que eles se desaguam facilmente, tá? E você conseguiria lavrar eles. É possível desenvolver tecnologia, tá? Então já existem algumas tecnologias aí voltadas aí especificamente a condicionar o rejeito, para que esse rejeito possa ser lavrado e ter um atendimento, né, ter a condição aí tanto de, principalmente de umidade, que possa ser, ou passar por um processo ou ser blendado junto, né, com uma massa de rejeitos, né, de produtos aí. Então isso já é possível. Esse equipamento aí que vai ser projetado agora na tela, ele foi desenvolvido especificamente aí para esse fim, tá? Outra questão importante é o monitoramento, tá? Quando você pensa em fazer a lavra de barragem, a primeira coisa que vem na cabeça, a própria lavra não poderia ser um gatilho de liquefação ou de instabilização dessas barragens? Bom, existem metodologias aí que possibilitam que a gente faça aí o monitoramento dessas barragens, tá? Então a gente tem monitoramento de piezometria, deslocamentos superficiais e também monitoramentos aí de vibrações que possibilitam a gente criar TARPs aí, tá? Entender qual que é a resposta de cada equipamento que vai estar trabalhando aí nesse processo de lavra, e a partir daí a gente poder desenvolver as operações aí com o máximo aí de segurança. Aqui um exemplo, tá, de criações, de uma criação aqui de TARPs aqui, específicas, tá, para monitoramento de vibração. Então você estabelece aqui limites que você considera seguro, tá? Principalmente aí com respaldo em análises pseudostáticas. Essas simulações elas permitem, tá, que a gente defina aí os limites e a partir daí a gente inicia a operação. Ou seja, a própria operação, a vibração gerada aí pelos equipamentos, a gente consegue garantir, né, ou controlar para que ela não seja aí gatilhos de liquefação. Isso é muito importante. Isso foi um paradigma, tá, pós-acidente de Brumadinho, mas que com o passar do tempo e com a introdução aí de tecnologia a gente vem conseguindo superar. Aqui um exemplo, tá, do que eu mostrei, né, aí dessas tecnologias se somadas, monitoramento, tecnologia de lavra e o desenvolvimento da lavra de barragens, tá? Então a gente tem aí, a gente consegue ter operações aí com vulto, tá? Similar aí a operações aí de minas mesmo, tá? De minas em operação. Chamando a atenção aqui, próximo passo aqui, a gente vê aqui, às vezes a gente, para condicionar esse material, às vezes a gente vai ter que trabalhar aí com equipamentos diversos aí, né, fazendo o que a gente chama aí operações aí de vibroadensamento. Aqui eu chamo a atenção aqui, ó, né, essa mesma praça aqui, ó, os equipamentos trabalhando, no aspecto de lama, e depois aqui, né, da operação, o aspecto desse material já condicionado. E aqui o material sendo lavrado, tá? Esse material, né, com ciclo, esse ciclo pode ser todo dimensionado, tá? O dimensionamento desse ciclo, tá? Com poucos dias aqui, com a produtividade aí interessante, você consegue fazer aí a mudança do material. Aqui um exemplo, tá, de uma estrutura aí já em desenvolvimento. Você vê que a lavra de barragem ela vai se tornando um aspecto, né, e a barragem ela vai ganhando um aspecto como se fosse uma mina, tá? Até que você tenha aí toda a remoção do barramento e essa área deixa de ser aí uma área de ser considerada uma área de lavra, tá? Então aqui algumas etapas, né, que a gente tem durante a lavra. A gente tem que ter um local para depositar esse material.
ele nunca vai sair seco, então ele precisa perder umidade, tá? Para ele entrar num processo, tá? Ou que ele seja diluído no processo. E ele pode ser empilhado, tá? Eu queria trazer isso aqui para vocês. Talvez no momento você não vai aproveitar esse material, mas ele pode ser guardado, tá? Pode ser condicionado de forma segura, tá? Controlada, para no futuro ele ser reaproveitado. Então você pode criar dentro de cavas que no futuro vão ser exploradas, você consegue ter aí, né, fazer esse depósito e depois esse material ser blendado junto com o próprio ROM da mina. Tá? E a gente consegue controlar mesmo, tá? Vocês podem ver aí, né, a gente vai voltando aqui para o slide aqui, a gente consegue ver aqui, a gente consegue ter um controle parecido com a obra de terraplenagem, tá? Dá para fazer isso, tá? Numa escala interessante aí, com bastante controle. Eu vou passar agora para vocês aqui um vídeo que ele compila essa série de experiências aí, tá? Que vem sendo aí empregadas para a lava de barragem, tá? Que é a técnica que eu chamo essa técnica de vibroadensamento, que ela tem aí o potencial de pegar o material, tá? Próximo de polpa, tá? E com esforço de poucos dias aí você tem um material que você consegue escavar e fazer o carregamento, tá? Vamos ao vídeo aí, eu vou comentando aqui passo a passo e a gente vai encerrando aí essa nossa apresentação. Então aqui, tá, a gente tem aí uma operação básica aí de escavação. A gente tem aí como equipamento principal aí a escavadeira anfíbia. Vocês veem que ela vai passando, o próprio passado da escavadeira ele já tira bastante água, tá? A gente tem aí uma praça padrão, a gente pode ter vários equipamentos desses trabalhando de forma combinada. Voltou aqui a escavadeira anfíbia. Essa escavadeira anfíbia, a gente usa também aí a escavadeira bomba, acoplada aí a escavadeira anfíbia. A escavadeira anfíbia, ela faz uma punção tirando o material e a escavadeira bomba, ela remove esse material. A escavadeira placa, ela otimiza, tá, áreas que já foram adensadas aí pela escavadeira anfíbia, ou ela por si só também ela consegue condicionar o material. Aí um exemplo desse equipamento trabalhando e condicionando uma massa de material. A princípio pode parecer moroso, tá? Mas esse processo aí chega a ter a produtividade mais de 1.000 metros cúbicos aí por hora de produção, tá? Aí o efeito aí, a escavadeira executando uma atividade que a gente chama aí de... Popularmente fala, né, de bater o material, tá? Mas ele está executando essa operação de vibroadensamento. A água vai saindo, tá? E ela vai sendo sugada aí, né, pela escavadeira bomba. E essa água é lançada num local para decantação, tá? E depois, pode ser uma baia, se você trabalhar com o sistema de baia, você pode lançar essa água numa baia para decantação. E depois você tem aí essa área, depois da preparação, uma área... específica aí para você iniciar o processo de lava, tá? Vou deixar passar aqui um pouco aqui. Essa área aí é uma área aí de mais ou menos aí 80.000 metros cúbicos. E essa operação toda aqui levava 3 dias. Em 3 dias você tinha o material saindo aí da condição de saturação total, tá? Para um material que vocês vão ver o aspecto dele. Aí depois, tá? No termo da operação, então a gente já tem aí o que a gente chama aí de sandboils, né, formação dos sandboils, tá? Porque esse processo, de certa forma, ele é uma faz uma micro liquefação do material, mas sem potencial de expansão, né, para a estrutura, ou seja, ele não gera risco, ele é bem localizado, praticamente próximo, e a gente consegue, depois desse processo, entrar aí com a escavadeira placa, tá? E tirar mais água do material. Pra vocês terem ideia, depois a gente consegue andar com um trator sobre essa praça, tá? Que antes você só entrava aí com a escavadeira anfíbia, tá? Pra você ter ideia, você consegue, né, passando um rolo, o material fica bem rígido. E aí a escavação propriamente dita aí agora do material. Esse material, 4 dias antes, ele era um material aí com consistência aí de lama, tá? Com umidade aí acima de 40%, tá? Onde você, de maneira alguma, você conseguiria trafegar. Então você consegue fazer a carga num caminhão com equipamento, né? Você consegue fazer a carga do caminhão. Isso traz produtividade e traz semelhança, tá? A partir da aplicação dessa técnica, você traz uma semelhança, você começa a trabalhar como se fosse aí realmente uma lava de barragens.
né? E aí, à medida que você vai evoluindo, você vai entrando para dentro do reservatório, né? E vai criando a condição aí para, né, para você escavar o material. E da mesma forma, como eu comentei, você consegue levar, com essa consistência, você consegue levar isso para um depósito, tá? E condicionar esse material. Então você consegue formar uma pilha com ele, pilhas temporárias, tá? Esse tipo de pilha aí, dificilmente ele vai passar de pilhas de 30 metros, tá? Pode ser necessário uma etapa de secagem, ou se o material já vier bem seco, você já consegue espalhar e compactar esse material. Então, nesse exemplo aí, esse material ele, né, foi condicionado, tá, e está sendo empilhado para um uso futuro. Tá? Então, depois aí, né, tem todas essas atividades aí, você tem o espalhamento, né, feito aí com trator de esteira. Você tem aí o nivelamento, espalhamento e nivelamento com trator e aí também motoniveladora. Aí o aspecto de uma praça, né, uma praça né, utilizada aí para recebimento desses materiais de lava. E a compactação. Por que a compactação? Se você tiver um horizonte de utilização próximo, ok, mas se você não tiver, esse material pode ficar um tempo lá, tá? Estabilizado aí de forma controlada. Como eu comentei durante a apresentação, quando você for fazer exploração do ROM, se você estiver na região de cava, como esse exemplo aí, você pode fazer exploração do ROM e blendar o ROM aí com o próprio rejeito, tá? E essas pilhas, elas ficam com um bom aspecto, tá? Então, dá pra gente ver aí na visão geral que a gente tem áreas onde o material, às vezes, ele está secando, áreas onde você já está fazendo espalhamento, a compactação, né? E áreas já onde você já vai ter aí o ciclo todo aí acabado, tá? No final aqui a gente vai ver aqui uma região aqui já com a área toda acabada, um talude rebatido, né? E o material ele assume uma condição aí, um talude acabado, já com condição drenada. Você não tem nível d'água aí, tá? Então você tem uma pilha, né? O material ele não é filtrado, ele é um material condicionado, tá? Mas ele assume boas características aí, tá bom? Pessoal, é isso que eu tinha para trazer para vocês, tá? Agradeço a atenção, agradeço o convite do Instituto Minério, tá? E foi um prazer estar aqui com vocês.